não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então aqui algumas perguntas. Júlio Medina pergunta: tipos de apreensão segundo Descartes. Primeiro, a veracidade do raciocínio lógico, a qual depende somente da sua coerência interna. É evidente e absolutamente certa, mas não nos acrescenta conhecimento. Segundo, é verdade experiencial, que é aquela que simplesmente se apresenta sem ser falsa ou verdadeira. A veracidade ou falsidade deve ser buscada posteriormente e nos conduzirá a juízos de ordem probabilística apenas, nunca a evidência, nunca o conhecimento apodíctico. Esse parece ser o mesmo problema com o qual Kant se deparou. Isso é correto? Em parte. Vamos ver já. Kant tentou resolver criando o famoso juízo sintético a priori. Mas acho eu, em Kant está ausente a noção de princípios autoevidentes. Quer dizer, ele não considerou a existência de outro tipo de apreensão, digamos assim, que difere desses dois apresentados, o qual junta o mérito do primeiro tipo com o do segundo. É evidente e nos oferece um acréscimo de conhecimento. A primeira tese da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos é um exemplo disso. Quando afirmamos, aspas, alguma coisa há, fecha aspas, tal é evidente e não apenas um raciocínio tautológico. Isso tudo é correto? Bom, aqui está tudo certo, mas o problema é o seguinte, que em toda essa discussão, o problema é sempre saber se você pode criar algum juízo que seja fundamento de todos os outros, que seja um juízo por si mesmo autoevidente. Mas eu, sinceramente, eu não acredito muito que juízos possam ser autoevidentes, pelo simples fato de que o juízo tem que ser pensado. Né? E a única coisa que é autoevidente é a existência da realidade. Quando o Mário diz algo há, bom, você pode pensar isso como uma proposição, não é isso? E como proposição ela pode até ser discutida, claro que você chega à prova dela, mas pode também ser compreendido, vamos dizer, como simples tradução da experiência da presença do ser. Esta é a única coisa autoevidente, a presença do ser. E a presença do ser não é uma afirmação. Quer dizer, quando você a transporta para o reino das afirmações, quando você a transmuta numa tese filosófica, você automaticamente criou um problema que você não pode resolver, porque a tese filosófica pode ser sempre discutida. E pode ser discutida indefinidamente. Então, é por isso que eu prefiro, vamos dizer, definir a verdade como um domínio existencial no qual você está ou no qual você não está, ou do qual você se isola. E não como, vamos dizer, um juízo filosófico autoevidente. Eu acho que você só vai procurar juízos filosóficos autoevidentes, né, se você acredita somente na veracidade dos juízos e não na presença do ser. Mas se você não acredita na presença do ser, então já arrumou um problema, arrumou sarna para se coçar. A presença do ser é a condição absolutamente necessária para que exista a investigação filosófica. A presença do ser não tem que ser justificada pela investigação filosófica. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso aí é o que Wittgenstein chamaria um pseudo-problema. Quer dizer, é um erro de construção lógica, ou até um erro gramatical, um erro de categoria gramatical. Eu não creio, vamos dizer, que a demonstração da existência da realidade seja um problema filosófico. Você vê que Platão e Aristóteles nunca trataram disso. Não são idiotas para fazer uma coisa dessa. E, nós temos que buscar um juízo apodíctico que seja o fundamento de tudo mais. Né? Eu digo, bom, um juízo apodíctico só pode ser fundamento de um discurso. Né? E o que você está querendo? Um discurso apodíctico ou o conhecimento da realidade? Um dia você vai ter que escolher. Você pode achar um juízo apodíctico, por exemplo, de ordem formal, e criar todo um sistema dedutivo em cima disso, o qual não diga absolutamente nada. Eu não acho que todos os problemas filosóficos sejam legítimos. Quer dizer, um problema, para ele adquirir estatuto de um problema filosófico digno de atenção, ele tem que se justificar. Então, durante toda essa fase moderna, apareceram milhares de problemas filosóficos que são verdadeiramente ridículos.
né, que, vamos dizer, contribui um pouco para a imagem popular do filósofo como um sujeito que tem a cabeça no mundo da lua. A história do filósofo que estava andando, meditando, caiu no poço. Não é isso? Então, embora essa história seja antiga, eu acho que a filosofia moderna corresponde muito mais a essa imagem do que a filosofia antiga. Não é isso? Um problema como a existência do mundo exterior, eu digo, para quem você vai colocar esse problema? Para alguém que não existe? O simples fato do sujeito estar escrevendo, né, mostra que ele não leva a sério a pergunta. Porque você vai escrever o quê? Num livro que só existe na sua imaginação para ser lido por um autor, por um leitor que também só existe na sua imaginação? Então, quer dizer, o próprio fato de... aí você entra no negócio do paradoxo do mentiroso, que é o próprio fato de você dizer alguma coisa prova que o que você está dizendo é falso. Então, o número de problemas filosóficos desse tipo que apareceram na modernidade é enorme. O que mostra que a filosofia virou uma espécie de doença mental. Né? Quer dizer, que são problemas que Platão e Aristóteles jamais, ou Sócrates jamais considerariam um problema filosófico real. Né? São problemas que não têm suficiente dignidade, não são problemas, são pegadinhas lógicas. Né? Do tipo que os cépticos gostavam de fazer, o negócio do pau que entra na água e parece quebrado. Eu digo, bom, mas por que o pau na água deveria parecer igualzinho ao pau no ar? Por quê? Não é isso? Então, são perguntas que é só você invertê-las, elas se esvaziam automaticamente. E nesse sentido, vamos dizer, a crítica de Wittgenstein tem muita razão. Né? Quer dizer, o exame que ele faz das proposições filosóficas mostra que elas não estão dizendo nada. Ele tem razão. Mas ele não vai encontrar esse tipo de problema em Aristóteles ou Platão, nem nos escolásticos. Mas em Descartes, em Kant, em Hegel, vai encontrar milhares dessas coisas. Então, vamos dizer, o reconhecimento da presença do ser é o começo do problema filosófico. Quando Aristóteles diz que o conhecimento começa com espanto, bom, tem que ter alguma coisa espantosa, tem que ter acontecido, você não vai se espantar com nada. Então, o acontecer, né, é o motivo da investigação filosófica. Isso me parece auto-evidente. Né? Eu começo a filosofar porque tem algo que eu não entendo. Né? Mas se esse algo não existe, então ele não é problema de maneira alguma. Né? Então, a simples vamos dizer, busca de uma proposição auto-evidente, que é um esquema que o Mário Ferreira aceita, quer dizer, ele quer construir um sistema dedutivo perfeito, que seja, diz ele, a metalinguagem de todas as ciências. Né? Bom, eu acho que isso é perfeitamente possível, tá certo? De fazer, mas aonde você vai chegar com isso? Quer dizer, que problema concreto e efetivo você vai resolver com isso? Eu não acredito que isso seja realmente tão importante assim. Aqui eu vou fazer uma série de proposições que ninguém jamais poderá negar. Bom, um monte de gente fez isso, mas depois que o Kurt Gödel demonstrou que não existe sistema dedutivo perfeito, então, isso significa o seguinte, que o mundo do discurso humano, tá certo, jamais pode ter aquela veracidade apodíctica que a presença do ser tem. Nós não podemos reproduzi-la na esfera do discurso. O discurso humano não se destina a isso. O discurso humano não se destina a abranger a totalidade do real, a acolher dentro de uma malha de afirmações do qual ninguém possa escapar. O discurso humano visa apenas a preencher certos hiatos que aparecem no mundo da experiência. Quer dizer, é a parte que você não sabe por experiência, a parte que não é acessível à experiência, mas que é acessível à imaginação, à conjectura, ao raciocínio, etc, etc. Então ele visa complementar. Tá certo? Então, eu acho que a verdade não é uma coisa que esteja contida dentro do discurso. Né? A verdade é a posição efetiva, a posição real, né, de um indivíduo pensante dentro e perante a presença do ser. Né? A hora que ele aceita, olha, eu estou aqui num mundo, né, que eu não fiz, que não sei de onde surgiu, e eu estou fazendo perguntas sobre isto. Né? Então,
E eu acho que a verdade nunca pode estar no discurso, né? Mas está na relação entre o falante e a presença do ser. Você tem que estabelecer uma relação verdadeira, eficaz com a presença do ser. Né? E, sobretudo, a verdade está, quer dizer, na sua adequação a este ser dentro e diante do qual você está. Ser tomado, vamos dizer, como totalidade. Para que um discurso, se fazer um discurso filosófico universalmente abrangente, né, seria necessário justamente que ele esgotasse, como diria Descartes, o coeficiente de realidade objetiva que tem que ter no mundo. Isso é impossível. Então, o discurso filosófico perfeito, para mim, é uma contradição de termos. Ele não se destina a isso. Né? E por isso mesmo é que eu acho que a definição escolástica da verdade como, né, coincidência entre o pensamento e o ser, ela é verdadeira, mas ela não é suficiente. Né? Porque aí está supondo que existe verdade somente no juízo. Eu digo, não. A verdade está na relação efetiva entre a consciência e o ser. Portanto, não é só o conteúdo de uma proposição. Eu não acredito que existam proposições verdadeiras em si, porque, afinal de contas, o que é uma proposição? É algo que alguém disse. E esse algo tem que ser ouvido por outra pessoa, a qual vai entendê-la dessa ou daquela maneira. Quer dizer, a verdade só se efetiva, vamos dizer, num ato concreto da consciência. Então, é por isso que Aristóteles diz que a verdade está no juízo, mas juízo não é proposição. A proposição é apenas a frase, a sentença. O juízo é o que você efetivamente percebe quando você ouve ou lê a proposição. Tá certo? Então, existe a verdade desta consciência no momento em que ela entende a proposição dentro do quadro geral da presença do ser. Senão, está fora da realidade. Então, quer dizer, a presença do ser, ela não é em si mesma uma questão filosófica. Ela é, como diria o Louis Lavelle, é o começo de todas as perguntas. Né? E na hora que você admite a presença do ser, como se estivesse no seu poder negá-la. Para você negá-la, é preciso que você já esteja nela faz tempo. Né? A não ser que você, antes de nascer, já começasse a negar. Tá certo? Então, vamos dizer, o reconhecimento da presença do ser é a condição necessária para a colocação de qualquer questão filosófica séria. Então, você vê que as questões que Sócrates coloca são mortalmente sérias. Né? O que é a justiça? Existe a imortalidade? Então, são questões referentes a aspectos do ser. Nunca vão colocar em dúvida a presença do ser. É questão da realidade, se existe a realidade, não é uma questão totalmente ignorada pelos gregos e ignorada com justa razão. Bom, aqui. Tauan Monteiro pergunta: conhecimento por presença é um ponto de partida para a busca da verdade? Ou a busca da verdade consiste em sempre tomar consciência daquilo que já sabemos por presença? E se sim, como é possível saber algo sem estar consciente dele? Não seria antes uma questão de ampliar o foco da nossa atenção para a própria constituição da realidade? Bom, sem dúvida, o conhecimento por presença ele já está dado como pré-condição de qualquer outro conhecimento que você tenha. Tá certo? Porém, ele para nós não basta, quer dizer, é preciso que você o transforme, vamos dizer, numa admissão consciente do conhecimento por presença. E é por isso que eu digo que o método central é a confissão, mas na medida que você vai confessando o que você já sabe, você vê que sabia mais coisas. Quer dizer, em parte também é o método socrático, quer dizer, quando ele faz perguntas, as pessoas vão admitindo e elas mesmas acabam descobrindo que elas já sabiam mais e mais e mais e mais e mais e mais, como no caso do escravo, que ele interroga e vê que o escravo, no fim, ele conhece os princípios da geometria. Não é isso? Então, é uma questão, vamos dizer, de você recordar aquilo que você já sabe. Claro que existem perguntas cuja resposta você não sabe, radicalmente você não sabe.
Tá certo? Porém, a resposta dela só pode se encontrar dentro da reflexão que você faz sobre o conhecimento por presença. A reflexão não pode ser uma força autônoma, uma coisa assim puramente criativa, vamos dizer que vai criar um sistema filosófico que vai abranger o mundo como numa rede. E fala, não, isso é tudo loucura. Quer dizer, a reflexão é sobre aquilo que você já conhece. E essa reflexão visa a tornar, vamos dizer, mais consciente esse conhecimento, mais diferenciado linguisticamente, de maneira que ele seja expressável de tal modo que outras pessoas possam reconhecê-lo no instante em que ouve, tá certo? E visa também a constituir, vamos dizer, um patrimônio que vai se acumulando ao longo do tempo. Patrimônio que não valeria nada se as pessoas não tivessem acesso às mesmas experiências fundamentais, tá certo? Que ali estão registradas de algum modo. Não é isso? Então, se você não tem, você próprio não tem o conhecimento por presença, não tem a presença do ser, não tem nada, bom, então como é que você vai entender o que nós estamos dizendo? Então, muitas dessas perguntas que surgiram na filosofia moderna são, de fato, são erros de comunicação verbal, de comunicação do sujeito com ele mesmo. Nós estávamos acabando de ver como Descartes, às vezes, ele não sabe expressar o que ele está querendo dizer. Ele tenta, mas na hora que ele vai passar do fato para o discurso, então a mecânica interna do discurso, a força da dedução silogística o arrasta e ele acaba falando de outra coisa. Não é isso? Então, se ele se ativesse mais fielmente à reprodução da experiência, à narrativa da experiência, bom, as conclusões teriam sido outras. Por exemplo, aqui esse que ele coloca sobre a coeficiente de realidade objetiva que tem dentro do ser, ele não percebe que ali ele já matou a questão. Ele poderia ter dado um salto de muitos séculos aí. Mas ele estava interessado em provar a soberania do eu. Então, o eu pensante tem uma comunicação direta com Deus. E essa comunicação direta garante a realidade do mundo. Eu digo, mas por que Deus fez isso comigo apenas? Por que não fez com todo mundo? E se ele fez com todo mundo, então eu sou obrigado a reconhecer automaticamente a presença de outros agentes pensantes e conscientes iguais a mim. Então está matado o problema. Está entendendo? Então, e outra coisa, ele não está falando de uma comunicação entre Deus e a alma humana. Está falando da comunicação entre Deus e o eu pensante. E o eu pensante que se torna, então, de certo modo, uma dimensão superior à própria alma. E, ora, entre o eu pensante e Deus só existe a relação, quer dizer, da consequência à sua premissa. Quer dizer, a existência de Deus é uma premissa do eu pensante tal como entende Descartes. Eu digo, bom, mas essa é uma relação puramente lógica, não é isso? E não existencial. Então, o que ele está fazendo é o conceito do eu subentende o conceito de Deus. Fala, muito bem, mas o conceito de Deus não pode ter colocado nenhuma ideia na sua cabeça. Está entendendo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.